Olá, amigos do Jefa e ouvintes em geral. Como estamos temporariamente impedidos de realizar as nossas já saudosas reuniões públicas de divulgação doutrinária, o Jefa passou a usar alternativamente este canal, onde disponibiliza áudios como este e outros que já foram e que ainda serão colocados à disposição de todos para suas reflexões. Mas não se deixem abater, pois a doutrina consoladora por excelência nos revela que tudo na vida é passageiro, e isso é sempre um estímulo para todos nós. O Espiritismo nos ensina também que, além de estarmos permanentemente submetidos à ação benéfica do curso do tempo, tudo ocorre na medida exata das nossas necessidades evolutivas neste bendito mundo de provas e expiações, pois, como os Espíritos nos revelaram, os sofrimentos e as vicissitudes da vida decorrem de causas justas, pois Deus é justo, e sendo Deus justo, não se pode conceber que nenhuma sequer de nossas experiências, sejam elas dolorosas ou não, caracterize uma injustiça. Sofrimentos e aflições. Os seres humanos, de um modo geral, conhecem muito bem. Mas e quanto aos espíritos desencarnados? Eles também sofrem? E se sofrem, como isso ocorre? São todos sofredores? Como não poderia deixar de ser, a revelação espírita abordou esse tema e com relação às experiências felizes ou dolorosas por que passam os espíritos desencarnados, nós, espíritas, temos diversos exemplos nas reuniões mediúnicas de socorro espiritual, onde os espíritos comunicantes, que se apresentam em muito maior número entre os que ainda sofrem, se queixam de dores, fome, sede e outras necessidades que dizem ter. Vamos abrir um pequeno parênteses. Em uma reunião mediúnica, a cena de um espírito reclamando de dores, fome ou outra necessidade qualquer poderia parecer estranha para uma pessoa assistente que não tivesse conhecimentos doutrinários, já que na prática as reclamações estariam sendo manifestadas através do médium, o assistente, desconhecendo as particularidades do fenômeno, poderia mesmo julgar que aquelas reclamações decorreriam de sensações do próprio médium, e não de um ser extracorpóreo que estivesse se utilizando dele, médium, para denunciar aquilo que o incomodava. Isto seria perfeitamente compreensível, pois tal observador tende a analisar a situação de acordo com as suas próprias experiências físicas, e mesmo supondo que ele pelo menos acreditasse na existência dos espíritos, para ele poderia soar estranho ou mesmo impossível que um ser invisível pudesse, por não ter um corpo físico, primeiro, falar através de uma pessoa, e, em segundo lugar, sentir tudo o que sentem as pessoas que caminham sobre este chão planetário. E é justamente das sensações e percepções que os espíritos dizem experimentar, como se encarnados ainda estivessem, esse ar de incongruência que ressalta do ato de sentir necessidades materiais sem possuir corpo físico, como acontece com os espíritos ainda apegados às coisas materiais, e também de outros que já estão livres desse apego, que nós pretendemos falar. Não temos a pretensão de esgotar o assunto neste curto espaço de tempo, o que seria incrível se fosse possível, mas podemos traçar um curto panorama sobre ensinamentos doutrinários que envolvem a problemática das sensações e percepções dos espíritos. E o fazemos com finalidade instrutiva para todos nós, em particular para os que participam de reuniões de socorro espiritual, e quem sabe também como auxílio para os nossos irmãos desencarnados que convivem conosco, nos seguem e participam do seu jeito de nossas ocupações neste mundo, muitas vezes sem sequer compreenderem o que está de fato ocorrendo. Que todas as mensagens disponibilizadas por este canal cheguem também a eles. Vamos então fazer uma pequena incursão no tema das sensações dos espíritos, para isso utilizando como base o item 257 de O Livro dos Espíritos, cujo título é, justamente, Ensaio Teórico da Sensação dos Espíritos. Inicialmente, vamos recordar pequeno trecho de Kardec que começa o citado item 257. O corpo é um instrumento da dor.
Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Em seguida, Kardec lembra que há pessoas a quem se amputou um braço, por exemplo, que costumam sentir dor que dizem ser no membro amputado, como se ele ainda estivesse lá. Como a dor não pode ter como origem problemas no braço que não existe mais, resulta que, na verdade, o que ocorre é que o cérebro guarda aquela impressão de dor localizada. E conclui Kardec: lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo, nas situações tão comoventes que nos revelam os dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixam absorver pelos gozos materiais, e inúmeros outros fatos, muita luz lançaram sobre esta questão. Assim, Kardec nos ensina, entre outras coisas, que o perispírito é a chave de todos os fenômenos espíritas. O perispírito é o laço que liga o espírito à matéria, como nós sabemos, e que o tira do meio ambiente, do fluido universal. É o princípio da vida orgânica, porém, não o da vida intelectual, que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos que lhe servem de condutos e localizam as sensações. Destruído o corpo, ou em outras palavras, desencarnado o espírito, as sensações se tornam gerais e, dessa forma, eles podem experimentar outras faculdades e sentidos para nós ainda desconhecidos e que estavam obliterados pelo corpo físico. Podemos inferir, então, que não se pode confundir as sensações que impressionam, digamos assim, diretamente o perispírito, que se tornou independente a partir do momento em que o espírito desencarnou, com as sensações que lhe chegam do corpo físico. Já dissemos e agora repetimos que são muito comuns as manifestações mediúnicas nas reuniões de socorro espiritual, em que os espíritos reclamam de dor, sede, fome, entre outras tantas sensações, de que costumamos ser acometidos enquanto encarnados. Liberto do corpo, o espírito pode cair em sofrimento como consequência de uma vida de equívocos. Mas esse sofrimento não será propriamente físico, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, por exemplo, pois que ele se queixa de frio e calor, como ensina Kardec mais adiante. Mas essa dor que dizem sentir é, na verdade, um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, pois essa dor não se acha localizada como acontecia antes. Como diz Kardec, é mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa, frisa ele. E assim o espírito reclama de dor de cabeça, de dor nos braços ou nas costas, que são elementos do corpo físico e nos quais, provavelmente, estavam as reais causas das dores que ainda dizem experimentar. Mas não ficamos por aí. Vamos ampliar nossa análise. Se imaginarmos a desencarnação de um espírito muito apegado aos gozos materiais e para o qual, portanto, o desligamento seja mais difícil, abre-se a possibilidade de que ele possa vir a sentir uma espécie de repercussão do que estiver ocorrendo com o corpo que vem de deixar. Repercussão essa que, embora tenha uma certa duração, repita-se, seria moral, pois não pode mais ser física. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores, que se revelam pelas sensações, que são transmitidas ao espírito, que é a sede das percepções, por intermédio do perispírito. Assim, o perispírito de um espírito que desencarna
nada mais pode sentir que decorra diretamente de problemas no corpo físico que ele não mais possui. Mas continua a experimentar sensações, só que agora já não lhe chegam por condutos localizados, como já vimos. O próprio Kardec conclui em seguida que, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência, lógico será deduzir-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele, o perispírito no caso, né, nada sentiria exatamente como um corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, o que somente se pode admitir em pensamento, seria inacessível a toda e qualquer sensação, boa ou má. A partir desta ideia hipotética, pode-se tentar entender o que se passa com os espíritos completamente purificados, os quais possuem perispíritos de essência etérea a tal ponto que se tornam inacessíveis às impressões da matéria grosseira, como ainda ocorre conosco. Seria como se não tivessem perispíritos, o que dizemos apenas para efeito de raciocínio, pois, como já vimos há 2 parágrafos, isso é impossível. Importante registrar que, quando esses espíritos recebem missões em mundos inferiores, seus perispíritos, por demais etéreos para se ligarem à matéria grosseira dos corpos físicos que vão utilizar em suas missões, devem absorver no seu perispírito etéreo elementos fluídicos inerentes ao mundo para onde vão. Por uma questão didática, vamos resumir os pontos principais referentes aos ensinamentos já elencados neste estudo, de forma resumida. Primeiro, no espírito propriamente dito, há percepção, sensação, audição e visão, aos quais se juntam outras faculdades e ou sentidos, alguns deles que fogem à nossa compreensão. Segundo, essas faculdades são atributos do ser como um todo, e não, como no homem, de uma parte apenas do ser. Dá para explicar melhor sobre como essas faculdades e sensações se manifestam nos espíritos? É o que vamos tentar fazer, continuando, obviamente, com a codificação. Os espíritos ouvem o som da nossa voz, entretanto possuem a faculdade de nos compreenderem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento que precede tais palavras, o que ocorre às vezes com lapsos de tempo imperceptível. E pelo que concerne à vista, essa para o espírito independe da luz que nós precisamos para enxergar, como a luz do sol ou a luz elétrica. No entanto, nem todos assumem imediatamente todas as faculdades inerentes ao ser espiritual na sua plenitude. Há casos, e são muitos neste mundo ainda muito inferior, em que os espíritos se dizem na escuridão, por exemplo. São, obviamente, casos que representam consequências decorrentes de vidas que tiveram anteriormente ou outras necessidades específicas. Realmente, os sofrimentos por que passam os espíritos não podem deixar de ser consequências da maneira como viveram na Terra ou no mundo de onde tenham vindo, pois, ao contrário, teríamos a confirmação da antítese da justiça de Deus. É certo que eles já não sofrerão mais pelas doenças humanas, no entanto, experimentarão outros sofrimentos que nada ficam a dever aos primeiros. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda os prendem à matéria, que quanto mais livres estiverem da influência desta, ou por outra, quanto mais desmaterializados se acharem, experimentarão sensações menos dolorosas. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual, pois ele tem o livre-arbítrio e tem, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. É bom lembrar a todos que nós podemos encontrar na segunda parte de O Céu e o Inferno, e na Revista Espírita também, diversas mensagens de espíritos nas mais diversas condições evolutivas, desde os sofredores até os felizes, e que nos servem de parâmetros para melhor compreendermos tudo o que se passa após o desencarne dos espíritos. Bem, irmãos, como dissemos no início, não teríamos e não tivemos de fato a pretensão de esgotar o assunto nestas poucas linhas,
Não seria isso possível. Mas vamos encerrar nossas breves considerações lendo uma importante mensagem de motivação do codificador que nos remete a refletir sobre todas as mazelas humanas, todos os nossos equívocos pessoais e, mais importante, que finaliza apontando de forma curta e objetiva o que nos espera se realmente procedermos à nossa reforma íntima. Vamos a Kardec. Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem. E então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria. E quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá influência. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável eles deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Muita paz para todos.